Oi, oi, boa noite. Me ouvem? Eba, tá. Tudo ok, né? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tirando aqui. Gente, então, nossa aulinha de hoje, monitoria, é sobre agropecuária, mais especificamente sobre os sistemas agropecuários, né? Que então envolve tanto agricultura quanto pecuária. São dois tipos de sistemas diferentes, mas acontecem no âmbito rural. Então, eles são tratados conjuntamente porque eles têm características comuns, principalmente em relação à produtividade, tamanho de terra utilizado, enfim. Então, são atividades rurais, né? Por isso que eles deixam tudo acoplado em agropecuária. Então, beleza, a gente pode começar e ao longo das questões eu vou explicando os termos e o que é mais interessante saber sobre essa temática, tá bom? Vai ser tudo ok? Tudo ok. A questão número um que eu trouxe foi da própria apostila. Na verdade, toda essa primeira página são questões da apostila, de temas diversos dentro dos agrosistemas. E essa primeira, ela fala sobre a atividade agropecuária no Brasil e no mundo. Então, sobre a agropecuária no Brasil e no mundo, é possível afirmar de forma correta que ele traz em forma de somatória, né? Então, vamos lá. Um, com a modernização das técnicas agrícolas e o uso da biotecnologia, elevaram-se os índices de produtividade agrícola e a quantidade de trabalhadores rurais no mundo. Então, essa alternativa está incorreta, não assinalaria, né? Por causa da última frase, que fala que elevaram-se os índices de produtividade e a quantidade de trabalhadores rurais no mundo. Então, a produtividade, sim, foi elevada por conta da modernização das técnicas agrícolas, mas a quantidade de trabalhadores rurais, ela diminuiu. Ainda persiste em alguns locais, principalmente em países onde o sistema agropecuário predominante é o extensivo, porque daí, quando eu for delimitar melhor quais são as características de cada um dos agrosistemas, vocês vão entender que os sistemas agropecuários extensivos ainda se utilizam de mão de obra humana, e os intensivos também se utilizam, mas em pouquíssima quantidade, porque quem faz o trabalho pesado, digamos assim, seriam as máquinas, né, o maquinário agrícola. Então, a tendência é que cada vez mais existam menos trabalhadores, porém, ainda existem trabalhadores. E ainda nessas áreas onde existe agropecuária extensiva, né, precisa de mão de obra humana, a mão de obra ela é insuficiente, porque a tendência é que as massas humanas, né, a mão de obra, ela faça um êxodo rural. Então, ela realmente migre das áreas rurais para as áreas urbanas, porque as oportunidades de emprego, enfim, são melhores nas áreas urbanas. Por isso que essa alternativa 01 está incorreta, porque a quantidade de trabalhadores rurais no mundo, na verdade, ela diminui, não se eleva. A 2 diz que nos países subdesenvolvidos, e sempre que eles tratam de países subdesenvolvidos, a gente pode pensar no Brasil, né, que é um país em desenvolvimento, não pode ser considerado desenvolvido ainda. Então, a gente pode pensar na América Latina, assim, né? Então, nos países subdesenvolvidos, o progresso tecnocientífico atingiu a atividade com mais intensidade nas regiões especializadas na produção para o mercado externo. Então, tá. O progresso técnico-científico atingiu com mais intensidade, é isso que ele quer trazer. Não quer dizer que é super intenso aqui o processo técnico-científico. Mas onde que ele está mais intenso? Nas colheitas, nas lavouras, direcionadas para o mercado externo ou interno? Então, é para o mercado externo. Por isso que essa alternativa está correta. Se ele tivesse colocado no mercado interno, provavelmente estaria, provavelmente não, estaria incorreta, porque as lavouras de mercado interno, aqui no Brasil, elas são justamente as de agricultura de agrossistema extensivo, onde não existe tanto progresso técnico-científico ainda e modernização do campo. E
O mercado de exportação de insumos agrícolas, de insumos não, de produtos agrícolas, ele é o que predomina mesmo no Brasil. Então, é como se a gente se preocupasse mais em exportar por uma questão comercial mesmo, do que produzir para subsídio, né? Que seria para alimentação aqui dentro do próprio país. Vocês vão ver também, ao longo das questões eu vou comentar, que são diferentes, né? Os cultivos para produção interna e produção externa. Para o mercado externo, o que predomina são algumas espécies de exportação mesmo, como, por exemplo, a soja, o milho, o cacau. Então, são espécies, assim, que, digamos, são produzidas de maneira mais extensiva e mais moderna. Agora, para consumo interno, que seria de maneira mais extensiva, mais rudimentar, ou seja, com técnicas mais antigas e menos tecnológicas, alguns exemplos seria, por exemplo, feijão mesmo, arroz, tomate. Então, dá para fazer essa separação. 4. A 2 está correta. A 4 diz que o uso de produtos agrícolas transgênicos é questionado e proibido em todo o mundo, por seus defeitos sobre a saúde humana serem ainda desconhecidos. Então, o uso de produtos agrícolas transgênicos, que quer dizer que eles são geneticamente modificados, né? É questionado e proibido em todo mundo? Não. Inclusive, existem transgênicos que nós produzimos e nos alimentamos no dia a dia. Não é proibido, e inclusive é uma temática bem complexa e bem polêmica, porque existem vantagens e desvantagens, né? Rondando ali a realidade dos transgênicos, da produção de transgênicos. Mas então não é proibido em todo mundo, mas realmente os efeitos sobre a saúde humana ainda são desconhecidos. Essa é uma desvantagem, porque é claro, né, não é algo natural. Então a gente não sabe se de alguma maneira isso a longo prazo pode repercutir negativamente na saúde dos humanos e de quem mais consome. Não só humanos, né? Mas, por exemplo, são feitas rações com os de transgênicos também, enfim. A 4 está incorreta. Aí a 8 diz que, enquanto no mundo desenvolvido aumenta o uso de mão de obra na agricultura, o êxodo rural esvazia permanentemente o campo nos países subdesenvolvidos. Então, nos desenvolvidos, que seriam países que fazem uso de maquinário, de tecnologia dentro do campo, a mão de obra ela diminui, não aumenta, né? Porque quanto mais maquinaria no campo, menor a necessidade de mão de obra. Então, nos desenvolvidos, o que predomina é a agricultura intensiva. E o êxodo rural esvazia permanentemente o campo, não, né? Permanentemente é uma palavra daquelas que a gente tem que ficar sempre atento, porque ela é daquelas palavras hiperbólicas, né? Tipo, traz sentidos muito extremos, então, normalmente, quando tem, tá errado. E isso nos países subdesenvolvidos, ele ainda atesta. Então, não, nos países subdesenvolvidos ainda existe mão de obra no campo, então não está esvaziando permanentemente. 16. A atuação do MST contribui para a redução da concentração fundiária, que é marco principal da reforma agrária que está sendo efetivada no Brasil. Então, essa alternativa também está incorreta. O MST, para quem não conhece, é o Movimento Sem Terra. Ele realmente reivindica redistribuição de terras, então seria uma reforma agrária, né? O que é a reforma agrária? Seria um projeto a ser desenvolvido dentro de um país onde existiria uma redistribuição das terras e dos terrenos, né, incluindo tanto terrenos rurais quanto urbanos, mas principalmente os rurais, porque é o que predomina no Brasil, né? A concentração urbana, como eu mostrei em aulas anteriores, ela é bem no litoral, enfim, em pontos concentrados dentro do Brasil. Grande parte das terras brasileiras, elas realmente são rurais, então seria um projeto para redistribuição dessas terras, porque existe no Brasil atualmente uma concentração fundiária. O que significa isso? Concentração fundiária. Fundiário seria as terras, os terrenos, concentrados nas mãos de poucas pessoas, né? Então, seriam os grandes produtores de produtos agrícolas, eles normalmente é, são pequenos proprietários não, são grandes proprietários, né? Concentram grande quantidade de terras em suas mãos, e enquanto isso, outras pessoas não têm terras, não têm onde morar. Então, essa é a questão, né, a problemática da concentração fundiária no Brasil, e não vem acontecendo uma reforma agrária que está sendo efetivada no Brasil. Isso não é realidade, né? Inclusive, muito se reivindica
em relação a isso, mas pouco se faz. Então, ainda é um problema atual no Brasil. A pequena escala ainda se faz isso em alguns locais, só que isso não pode ser tomado como verdade num contexto nacional. Isso ainda é utópico, digamos assim, né? Então tá, eu trouxe aqui no material, se vocês forem ver, algumas imagens que podem remeter a algumas questões que vão aparecer. Então eu vou explicá-las antes de qualquer coisa. Essa primeira imagem, ela se refere a um dos agrossistemas, que seria o agrossistema alternativo. Essa aqui, eles estão com uma cestinha aqui na mão. Aqui também tem outra imagem, ó. E sempre que a gente vê essa imagem onde existe uma policultura, digamos, em outras palavras, uma produção diferenciada de diversidade de alimentos, diversidade de produtos, normalmente se trata de agricultura alternativa ou orgânica, né? Quando a gente vai na feira e compra produtos orgânicos, então, normalmente eles vêm de um sistema agrícola onde existe um cultivo variado de produtos e ele é feito normalmente em pequenas propriedades e sem uso de agrotóxico. Essa é a principal característica. Essas propriedades que fazem o cultivo, né, de policulturas, então, de várias culturas de alimentos, elas se preocupam realmente com a qualidade do alimento e com o não uso de inseticidas, enfim, de químicos que possam prejudicar realmente quem vai comer esses alimentos. Então, é uma técnica mais recente e que está crescendo. Inclusive, nas feiras, quando a gente vê produtos orgânicos, normalmente eles são mais caros. Isso justamente porque são de cultivo mais difícil. Então, cuidar desses produtos é uma tarefa mais difícil do que simplesmente produzir em larga escala, fazendo uso de biotecnologia, de transgênicos, enfim. Então, realmente, pela dificuldade produtiva, eles são mais caros. Porém, são livres de agrotóxicos, enfim, de químicos e outras coisas, né? E então, existe uma tendência a se valorizar esses produtos orgânicos e provenientes de produções alternativas, né, de agrossistemas alternativos. Então, essa primeira imagem, ela se refere ao agrossistema alternativo, à agricultura alternativa, porque a gente vê nela uma policultura. Então, sempre que tiver policultura, remete à agricultura alternativa, lembrem disso. Essa segunda imagem, se a gente for ver, se eu não me engano, é trigo isso, ou soja, desculpa, não sou das melhores para identificar, mas dá para ver que eles fazem uso de maquinário, né, de tecnologias, então, e é uma grande propriedade. E, inclusive, aqui, monocultura, né? Então, a gente vê que é uma grande propriedade com o cultivo de uma espécie vegetal só. Isso é característico de sistemas extensivos, mas eu diria que isso é um sistema semi-extensivo, na verdade, semi-intensivo, desculpa. A palavra é intensivo. Quando usa tecnologia e maquinário, normalmente é de sistemas intensivos, que são utilizados em países onde há um maior investimento realmente nessas terras de produção agrícola. Então, os sistemas intensivos acontecem normalmente em países desenvolvidos, mas acontecem também em países subdesenvolvidos. Só que nos subdesenvolvidos é misto, então ele é semi-intensivo, né? Existem algumas características de extensivo, outras de intensivo. Então, para diferenciar bem para vocês, eu vou pontuar algumas características de um e de outro. Quando normalmente a gente vê algo remetendo à tecnologia, é intensivo. Porém, no intensivo, o que existe também é uma completa mecanização e assim uso de tecnologia em todas as etapas da produção, então desde o início do plantio até a colheita. E normalmente a mão de obra utilizada ela é especializada, isso quer dizer que são profissionais mesmo, pessoas formadas na área, agricultores e pessoas que mexem com biotecnologia, pessoas que sabem manusear máquinas, enfim. Então isso que se chama mão de obra especializada. E por se usarem de máquinas, a quantidade de trabalhadores é muito menor, então mão de obra especializada e reduzida. E normalmente os intensivos, até para ocorrerem em países mais ricos, eles se utilizam de médias e pequenas propriedades, não são grandes propriedades, porque a produção dentro de um sistema intensivo é tão boa que ela não precisa de um grande contingente de terras para que ela seja produtiva. Então, essas são as características de um agrossistema intensivo. Isso referente à agricultura, né? A pecuária a gente deixa um pouco de lado, no final eu vou comentar. Num extensivo, a diferença é que a mão de obra ela não é especializada. Na verdade, a mão de obra ela não é qualificada, né? Se usam trabalhadores rurais mesmo,
com baixos salários, normalmente. E o que acontece é que pode até haver maquinaria e tecnologia, mas é em menor quantidade, menor escala, e normalmente acontecem em grandes propriedades. Por isso que no Brasil existe um misto entre um e outro, porque aqui a gente tem o sistema de plantation. Então, o sistema de plantation, eu vou até voltar para cá, poderia ser representado por essa imagem, ele se usa sim de tecnologias, mas em grandes propriedades monocultoras. Monocultoras quer dizer, mono é quando se refere a um só, né? E polio a vários. Então, monoculturas porque é uma única espécie vegetal cultivada. Então, normalmente aqui no Brasil existem essas plantations. Então, são grandes propriedades, mas ao mesmo tempo se utiliza assim de tecnologia e também de biotecnologia, que seriam aquelas alterações genéticas, melhoramentos genéticos, enfim, todas as técnicas utilizadas para melhorar a produção e a produtividade. Então, aqui o plantation é o que predomina no Brasil, né? A gente pode dizer assim. E essa última imagem que eu botei é de um tipo de agrossistema, de pecuária. Então, é um sistema pecuário intensivo. A gente também vê aqui que não tem necessariamente algo remetendo à tecnologia, mas sim à organização. Então, dá para ver que as coisas aqui, por exemplo, nesse criador de gado, elas não acontecem de modo natural, então o gado não fica solto, né? Aqui ele está controlado, inclusive etiquetado, e tudo que remeter a uma maior produtividade, então uso de tecnologia, organização maior, todas essas etiquetas, enfim, remetendo a maior organização, elas são tidas dentro do sistema de agrossistemas intensivos. Mas sobre pecuária eu vou comentar melhor no final, ok? Então, eu só queria fazer essa diferenciação depois dessa primeira questão, para orientar a gente e também porque não vai aparecer muito sobre agricultura extensiva e tal. Então, é bom saber essas diferenciações para poder gabaritar nas questões sobre agropecuária. Então, essa questão 4 aqui da Mackenzie, ela fala justamente de biotecnologia, que fica dentro do sistema intensivo, né? Como eu tinha comentado. Então, a biotecnologia utilizada para estimular o aumento da produtividade no campo tem sido aplicada já há algum tempo e a avaliação dos seus resultados tem sido controvertida por inúmeros problemas surgidos, exceto. Então, essa questão ela é um pouco confusa no enunciado. Ele diz que existem vários problemas surgidos a partir do uso de biotecnologia. Um que não pode ser considerado um problema, qual é, então? Então, ele vai citar 4 problemas e um deles não é um problema e é o que a gente tem que assinalar. Então, de cara, já aparece o que eu afirmo como alternativa correta. Alternativa A, que diz que, por ser uma tecnologia de baixo custo, pode ser utilizada pelos países pobres. Essa alternativa, ela não é um problema, né, surgido, e também não está correta. Então, por 2 motivos, ela deve ser assinalada, né? Porque as outras 4 estarão corretas, vocês vão ver. Então, ela não é uma tecnologia de baixo custo, a biotecnologia ela é de alto custo e, inclusive, usada em sistemas intensivos e países desenvolvidos. Então, não é utilizada em países pobres, porque ela justamente é muito cara. Aí, as outras 4, elas estão corretas e realmente se referem a alguns problemas, né, que têm sido usados para criticar o uso da biotecnologia. Então, algumas problemáticas da biotecnologia seriam justamente porque as novas variedades são produzidas por grandes corporações. Sim, seria um problema, porque realmente envolve toda a problemática, enfim, de exploração pelas grandes corporações e concentração de renda. A C, porque a utilização das novas variedades só é possível através de compra de patentes e pacotes tecnológicos, e sim, isso é verdade. D, porque ainda estão completamente definidos os riscos à saúde provocados pelo consumo desses produtos. Sim, realmente não estão completamente definidos, como eu tinha comentado, principalmente em relação aos transgênicos, né? E E, porque a homogeneidade das espécies cultivadas torna toda safra vulnerável a uma única praga ou doença. Então, realmente, normalmente, numa monocultura, né, onde é cultivada uma única espécie, com o uso da biotecnologia, eles fazem com que as sementes, né, que vão ser plantadas e cultivadas, elas sejam muito semelhantes, então tenham características genéticas muito semelhantes, e isso nem sempre é bom. Se vocês já viram isso em biologia, sobre, enfim, evolução das espécies, seleção natural, a gente vê que a variedade genética
ela realmente é uma vantagem porque ela faz com que uma parcela daquela espécie sempre sobreviva, né? Então, se tem uma praga, se ela vai atingir uma espécie que tem características genéticas muito semelhantes, então toda aquele plantio vai ser afetado, não vai existir uma parcela que pode ser que resista, por causa da conformação genética diferente. Então a homogeneidade é sim um problema, apesar de às vezes ser vantajoso em alguns sentidos, ela é desvantajosa em outros sentidos, né? Principalmente por essa questão de sobrevivência e de seleção. Então, a alternativa correta aqui nessa 4 seria A. Eu coloquei ela justamente porque eu achei o enunciado confuso, então se alguém fosse ver, provavelmente não entenderia muito bem, mas era realmente a correta. E agora a 3, ela fala também, né, sobre biotecnologia, e ela traz o seguinte, ela traz algumas alterações genéticas feitas em algumas espécies vegetais. Então, a questão da UPE fala o seguinte: tomates de amadurecimento lento, frutas cítricas resistentes à geada, soja resistente a herbicida e com mais proteína, batatas maiores e com polpa mais densa, são alguns dos produtos que estão disponíveis no mercado ou estarão nos próximos anos. Esses produtos referidos fazem parte do que se poderia designar como uma nova revolução na agricultura, decorrentes mais especificamente de um fato mencionado a seguir. Assinale. Então, ele se refere exatamente à biotecnologia e mais especificamente sobre engenharia genética, que é a alternativa E. Então, aqui a engenharia genética, que já estava sendo comentada na questão anterior da Mackenzie e que trazia as desvantagens lá naquela questão, aqui nesse enunciado ele trouxe algumas vantagens, digamos, do porquê que eles fazem essa engenharia genética, né, com as sementes dessas espécies vegetais. Porque eles realmente vão ter vantagens no mercado. Então, por exemplo, os tomates de amadurecimento lento, eles vão ser melhores. Frutas cítricas resistentes à geada, né, para ajudar na produção em qualquer estação. Soja resistente a herbicida, então, né, para ajudar também no controle de pragas e com mais proteína. Batatas maiores e com polpa mais densa, né, que interessa mais os consumidores. E entre outras vantagens. Então, a engenharia genética, ela realmente vem. Então, os outros não estariam corretos, as outras alternativas, porque uma fala da utilização de novos insumos agrícolas, não é o que se refere o enunciado, né? Mudança climática global, também não. Realização de reforma agrária em áreas de solos férteis, também não. Alterações pedológicas, quando se fala pedológico, está se referindo ao solo. Então, alterações no solo do meio ambiente, também não. Então, é realmente sobre engenharia genética que trata essa questão. Porque todas essas vantagens citadas ali em cima, todas essas alterações, elas estão dentro da engenharia genética. Realmente, é uma área super especializada dentro da produção agrícola, precisa de mão de obra especializada e é muito cara, mas vem sendo feita porque realmente aumenta a produção e aumenta a renda em cima desses produtos, né? Então, eu trouxe aqui, inclusive, um mapa que fala um pouco sobre os transgênicos, né? Os transgênicos são essas espécies vegetais geneticamente modificadas, realmente com interesses capitalistas, digamos assim, comerciais. Então, primeiro ele traz aqui algumas informações interessantes, quero destacar uma delas para vocês. E essas OGMs que eles citam, né, sempre estão se referindo a organismos geneticamente modificados. Então, existem 28 países no mundo que cultivam esses organismos geneticamente modificados. Esses números são bem interessantes, né, do panorama global. 18 milhões é o número de produtores e 95% são pequenos produtores, o que casa com a informação de que a tecnologia, então, tipo, o uso de engenharia genética, né, para a produção de transgênicos, realmente acontece em pequenas propriedades, ou seja, num sistema intensivo. São 682 milhões de hectares, né, a área total de cultivo, é bastante. E essa última aqui mostra a tecnologia no Brasil, né, o que é cultivado atualmente e as previsões. Então, a previsão é que se aumente muito os hectares, os hectares, principalmente pela expansão das fronteiras agrícolas. E o que é mais produzido? Quais são os alimentos que mais são geneticamente modificados, né? Então, a gente tem bastante soja geneticamente modificada, milho, algodão, canola, outros, e
Essas modificações normalmente são para realmente melhorar a produtividade desses cultivos, dessas lavouras, e também para que os alimentos eles tenham mais vantagem, assim, quando eles forem ser comprados. Então, inclusive em alguns alimentos, vem um símbolo avisando que é transgênico, porque isso agora é obrigatório. Antes não era, e era de interesse, inclusive, de algumas empresas, indústrias e tal, produtoras de alimento, que não se tivesse esse símbolo, porque ainda existem muitas controvérsias em relação ao uso de transgênicos. Mas esse símbolo ele é obrigatório ainda e ele é utilizado. Inclusive, se vocês forem comer, tipo salgadinho, normalmente à base de milho, vocês vão ver que tem o símbolo do transgênico. Eu até botei aqui um cebolitos, ó, esse T em amarelo, ele é o símbolo de que contém transgênico. Então ele avisa aqui embaixo, ó, dá pra ler até, contém milho geneticamente modificado. Pra quem não sabe, cebolitos ele é a base de milho com cebola, né? É milho e cebola. Então, fandangos também tem esse símbolo do transgênico, e eles se utilizam realmente de milho geneticamente modificado, porque daí é mais fácil de produzir, é mais fácil de selecionar uma, uma colheita que tem menos problemas, digamos assim, milhos com mais resistentes, milhos mais bonitos, mais viçosos, por isso que eles realmente usam os transgênicos, né? Porque ajuda a produção. Então, sempre que forem ver, procurem para ter transgênico. Existem as controvérsias, mas nada ainda é muito comprovado, né, em relação a isso. Mas nessas duas últimas questões que eu mostrei, algumas falavam das desvantagens, outras falavam de vantagens, enfim. O que me parece sempre é que as vantagens se remetem muito mais a quem produz e as desvantagens a quem consome, né? Então, dá pra gente botar nessa balança. Mas saibam que todos os dias a gente come alimentos geneticamente modificados, ok? Pessoal, não sei se vocês têm alguma dúvida, então qualquer coisa vocês podem falar, tá? Que eu tô de olho no chat. Se eu estiver falando muito também, fica à vontade para me avisar. Essa questão próxima da UEMP, ela fala sobre Revolução Verde, que a gente já comentou na aula passada. E eu trouxe de novo, né? Porque dá para relembrar alguns pontos. Então, em relação à Revolução Verde, assinale a alternativa correta. A. Foi idealizada sob o pretexto de que o mundo deveria assegurar uma produção de alimentos suficiente para exterminar a fome no planeta, principalmente nos países com problemas climáticos severos, tais como seca, chuvas torrenciais e sujeitos à desertificação. Pessoal, uma coisa que eu pensei agora, além dessa alternativa, é que é o seguinte: se tiver alguma palavra numa questão que vocês não compreendem, né? Isso acontece normalmente dentro da geografia. Podem me perguntar que eu explico, tá? Por exemplo, isso não trata muito da questão, mas chuvas torrenciais, assim, vocês querem saber o que significa, é só me perguntar, tá bom? Então, foi idealizado sob o pretexto que o mundo deveria assegurar a produção de alimentos suficiente para exterminar a fome no planeta. Então, isso não está correto, né? Como a gente tinha comentado anteriormente, a Revolução Verde, ela realmente remete à modernização do campo. Então, modernização das técnicas agrícolas, do modo de produção. E ela aconteceu no Brasil por volta dos anos 50, 60. Mas no mundo, enfim, tanto no Brasil quanto no mundo, qual foi a intenção da Revolução Verde? Foi fazer com que aumentasse a produção de alimentos para exterminar a fome no planeta? Na verdade, não. Os interesses da Revolução Verde, né, e de quem promovia a Revolução Verde, eles não são muito, digamos assim, de uma visão mais comunista, socialista. Elas têm uma visão mais capitalista mesmo, que seria de aumento da produção. Então, apesar de ser bonito em teoria, não foi por isso que aconteceu. Mas hoje, justamente, existe uma produção suficiente para se extinguir a fome no planeta. Porém, não é isso que acontece, porque, como a gente sabe, a distribuição de alimentos, os sistemas que existem em cada um dos países, distribuição de renda, acesso ao alimento, ainda não é o ideal, né? Então, não foi exterminada a fome no planeta ainda, mas existe sim alimento suficiente no mundo sendo produzido para exterminar. Então, o potencial para se exterminar a fome, ele já existe e em muito se deve pela modernização da produção e pelo aumento da produtividade. Mas a fome ainda não foi exterminada e nem foi essa a intenção da Revolução Verde. B. Então, a Revolução Verde estava baseada na mecanização do campo, certo. No uso de biotecnologia, certo. Na concentração de renda, de certa maneira também, né? Porque daí seriam as grandes propriedades. Na monocultura,
Também, porque normalmente se produz uma espécie só, onde existe maquinaria, e na exportação de sementes oleaginosas, então nesse pequeno detalhe está errado, porque o que se produzia mais dentro da Revolução Verde eram as espécies cereais, digamos, soja, trigo. Então, não são sementes oleaginosas, que é o que a gente conhece por castanha, enfim. Não são as oleaginosas, são as espécies cereais, tá bom? Sementes de cereais. C, que é a alternativa correta. Então, já vou ler ela e saibam que tudo que eu ler está correto. C diz que a Revolução Verde aconteceu a partir da década de 50, com o processo de modernização. A agricultura deu um salto tecnológico usado com o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas em laboratório. Genes de diversas espécies agrícolas foram alterados para aumentar a produtividade das lavouras, que passaram a ser cultivadas com a utilização de grande quantidade de insumos agrícolas e maquinários. Essa é a alternativa correta. E é o que escreve a Revolução Verde. Por que a lei está errada? Diz que a concessão de financiamentos bancários subsidiados pelos governos, especialmente para os pequenos proprietários, visando o fortalecimento da agricultura de subsistência. Não, né? Não foram os pequenos proprietários os beneficiados. E quando a gente fala de pequenos proprietários, a gente está falando normalmente de agricultura familiar. E a agricultura familiar não foi maior beneficiada em Revolução Verde. E visando o fortalecimento da agricultura de subsistência. Também não, né? A agricultura de subsistência, quando a gente lê, normalmente é a agricultura voltada para o mercado interno. E, por exemplo, se a gente tomar o Brasil como exemplo, o fortalecimento da agricultura diante da Revolução Verde foi justamente para o mercado externo. Então, não era agricultura de subsistência, né? Era agricultura mais de plantation mesmo, de monoculturas de exploração e exportação. A E está errado porque ele diz que com a fronteira agrícola avançou, com ela, a fronteira agrícola avançou sobre as florestas, matas e campos naturais. Isso está correto. Porém, drenando pântanos e alagadiços e contribuindo para o desenvolvimento de uma agricultura mais sustentável e orgânica. Então, não. Na verdade, a agricultura que é preconizada pela Revolução Verde, ela não é sustentável e orgânica, né? Ela é completamente insustentável. Então, realmente o avanço da fronteira agrícola ele causa diversos problemas ambientais e a gente já comentou isso em aulas passadas. E o orgânico, ele se refere justamente a um sistema alternativo, que eu tinha comentado no início da aula ali, não vai aparecer nenhuma questão, mas quando a gente traz a palavra orgânica, se refere a um sistema alternativo de agricultura, e não é o que foi beneficiado pela Revolução Verde, né? A Revolução Verde beneficiou principalmente plantations, grandes propriedades, e é isso. Agora a gente já passa para essa questão da UFSC, que eu sempre trago, né? Uma questão da UFSC e outra da Enem. Então, deixa eu ver se tem dúvidas. Por enquanto, não. Essa questão da UFSC de 2014, ela fala sobre agricultura e estrutura fundiária brasileira. Lembrando que a estrutura fundiária é a divisão de terras no Brasil, tá? Não distribuição de terras, a divisão. Como é que acontece a divisão das terras no Brasil? Então, tá, vamos lá. A 01 diz que a reforma agrária realizada pelo regime militar em 1964 a 1985, né, o período que durou o regime militar, erradicou os problemas de grilagem de terras, principalmente na região amazônica. Então, essa questão ela está incorreta, mas não completamente incorreta. Realmente foi estudada uma reforma agrária durante o período do regime militar. Compulsoriamente, no início, né, do regime militar, foi proposto uma reforma agrária através do Estatuto de Terra, que foi proposto por uma lei que era a lei, se não me engano, 4.504, e essa reforma agrária que foi proposta, na verdade, ela não foi concluída nem foi efetivada. Ela mais gerou problemas do que promoveu igualdade, sabe? Então, aumentaram problemas de exploração de terras, concentração de terras, foi só idealizada, mas não foi de fato realizada. Então, essa reforma agrária não erradicou os problemas de grilagem de terras também. E o que é grilagem de terras? O nome grilagem, eu vou até explicar a origem desse nome para vocês não esquecerem, mas ele sempre aparece em questões envolvendo agropecuária, porque ela é uma prática bastante comum aqui no Brasil. E grilagem de terras remete à falsificação de documentos para atestar a propriedade de alguém. Então, normalmente as pessoas atestavam que aquela propriedade me pertence
a partir de um documento falso. E como é que eles produziam esses documentos falsos? Porque o documento, né, para comprovar aquela terra, que é a terra da pessoa, normalmente são documentos antigos, porque as terras há muito tempo elas estão sob posse de uma mesma pessoa, por heranças, enfim. E porque desde o processo histórico brasileiro, a concentração fundiária ela já existe. Então, a gente sabe que é cultural aqui no Brasil que as terras elas pertençam a uma família e seja herdada, e então tem o mesmo dono por muito tempo. Então, eles tentavam transformar esses documentos em documentos antigos. E como que eles faziam isso? Normalmente, eles colocavam esses documentos falsos, dentro de caixas com grilos. E os grilos que viviam dentro daquelas caixas com os documentos, eles davam ao documento um aspecto mais antigo. Então, por isso que ficou esse nome de grilagem, ou seja, falsificação de documentos. Então, também não ajudou a reforma agrária do regime militar, proposta pelo regime militar, também não ajudou nessa problemática de grilagem de terras. Até hoje isso existe e é, digamos assim, predominante no Brasil, acontece muito, principalmente na região amazônica, que é uma região vasta e que é fácil de acontecer isso, porque a pessoa que tem a terra, ela não cuida daquela terra por inteiro, né? É difícil, porque realmente são grandes propriedades, são propriedades enormes na mão de uma pessoa só, então algum proprietário chega lá, toma um pedaço daquela terra, testa que é dele e pronto, sabe? A partir de uma técnica de grilagem. Então a um tá errado. Apesar de realmente ter acontecido uma reforma agrária, uma proposta de reforma agrária, a partir do Estatuto de Terras, lá no início do regime militar. 2. Historicamente, a falta de políticas agrárias que favorecessem os pequenos produtores rurais criou uma situação de violência no campo. Sim, isso está correto. Historicamente, a falta de políticas agrárias e também de concentração de terras, ela sempre favoreceu que favorecessem os pequenos produtores, ela sempre criou uma situação de violência no campo. E isso persiste, então eu até trouxe dois gráficos para vocês verem, assim, não vou analisar eles muito profundamente com vocês, mas são gráficos que mostram um pouco da violência no âmbito rural aqui no Brasil. Então, aqui ele trata de vítimas, né, no campo, então, de fato, assassinatos que ocorreram, tentativas de assassinato ou ameaças de morte, então, registro, né, dessas violências, digamos, ao longo dos anos. E aqui dá pra gente ver, né, que, por exemplo, a ameaça de morte é o que mais acontece, mas assassinatos também acontecem. E isso desde lá de 1986 até 2006, que é um ano bem recente, até hoje isso acontece. Então, o índice de violência no campo ele é muito alto. E as pessoas que se embatem e lutam, enfim, por terra, normalmente contra pessoas que são grandes proprietários e também disputa entre proprietários por uma mesma terra. Então, realmente, a violência no campo, ela ainda é um problema. Tem esse outro gráfico que fala da violência contra camponeses e trabalhadores rurais, que é uma outra problemática também, não é só na disputa de terras, mas também no que acontece na exploração, né, dessa mão de obra e em como são tratados esses trabalhadores, esses camponeses. Então, é um outro mapa aqui que mostra, e a gente pode ver que é bem distribuído, né? E assim, tanto em lavouras litorâneas quanto nas lavouras interioranas. Então, onde existe, parece agricultura, existe violência, sabe? Então, sempre associem esses termos. Então, a 4 está correta. Quer dizer, a 2 está correta. E a 4 diz que um dos fatores que explicam as lutas dos movimentos sociais no campo é o elevado incentivo aos grandes proprietários de terra, voltados a produtos para exportação, em detrimento dos pequenos produtores rurais, que produzem basicamente para o mercado interno. Isso está bem correto. E o que eu quero frisar aqui é que os grandes proprietários de terra realmente voltam as suas produções para exportação. Então, são aquelas grandes propriedades com monoculturas, normalmente os plantations, e com espécies vegetais destinadas ao mercado externo, então se preocupando com o comércio. E os pequenos produtores rurais, que seriam daquela agricultura extensiva, que eu mostrei algumas fotos aqui, né, a gente tinha mostrado, eles realmente produzem para o mercado interno. Então, alguns alimentos que eu já tinha citado também são tipo arroz, feijão, tomate, enfim. Essa 4 também está correta. 8. O domínio da técnica sobre a natureza por parte dos pequenos produtores rurais brasileiros
trouxe a possibilidade de aumentar a produção e a produtividade relativa a produtos alimentícios e com maior demanda interna, como o feijão e a mandioca. Tá, de novo. O domínio da técnica sobre a natureza por parte dos pequenos produtores rurais brasileiros. Então, aí que pega, porque o domínio da técnica sobre a natureza pelos pequenos produtores trouxe a possibilidade de aumentar a produção e a produtividade relativa a produtos alimentícios e com maior demanda interna, como feijão e mandioca. Então, realmente, o domínio da técnica sobre a natureza, ela não se concentra entre os pequenos produtores, né? E sim nos grandes produtores rurais. Então, essa é a parte que nega essa alternativa. Então, a 8 não está correta. A 16 fala que a agricultura brasileira pode ser caracterizada como uma produção capitalista, sim, na qual a indústria se inseriu de maneira a acomodar a produção agrícola, sim. Aqui no Brasil, realmente, a agricultura é uma produção capitalista, né, que visa lucro, e que a indústria se inseriu de maneira a acomodar a produção agrícola. Também, né, porque a indústria, ela meio que dita as regras do que vai ser produzido no campo. Então, a 16 está correta. E a 32 diz que as lavouras do Nordeste e no Sudeste brasileiro tiveram um grande desenvolvimento durante os anos 60 a 80, direcionando sua produção para o mercado interno, mas na atualidade não conseguem repetir os mesmos desempenhos. Então, as lavouras no Nordeste e no Sudeste, se a gente for ver historicamente, né, que era tipo em São Paulo, lá no Nordeste, o que se concentrou no Nordeste e no Sudeste? Produção de cana, de café. E essa produção, ela sempre foi direcionada ao mercado externo e não ao interno. Tanto que no mercado interno, que na questão 08 ele até trouxe de maneira correta, que é como feijão, mandioca, sim, o mercado interno ele produz essas espécies, mas ele não é a maior produção e nem a mais desenvolvida tecnologicamente e não é voltada para exportação, né? Então, os pequenos proprietários, eles normalmente se voltam para a produção interna e os grandes proprietários para a produção externa. Então, o direcionamento dessas produções das lavouras do Nordeste e do Sudeste, que são grandes propriedades, normalmente é para o mercado externo. E na atualidade conseguem sim repetir os mesmos desempenhos. Então, realmente ainda se cultiva muito no Nordeste e no Sudeste brasileiro. E para o mercado externo, principalmente cana, tá? Cana de açúcar e soja também. Só que a soja não se concentra no Nordeste e no Sudeste, mas para o Centro-Oeste, tá bom? No Nordeste e Sudeste é café, cana, tabaco também. Então, a 32 está incorreta. As corretas eram a alternativa 16, 4 e 2, totalizando 22. Beleza? E aí a gente já pode ir para a última questão, que é essa do Enem. E eu me preocupei em colocar uma questão que falasse sobre pecuária, porque não apareceu muito, né? E a aula é sobre agropecuária, só que realmente o que mais cai em prova é referente à agricultura. E a pecuária trata-se de criação de animais, né? Espécies animais. Então, agricultura, espécies vegetais, pecuária, espécies animais. Então, existem vários tipos. Então, tem a pecuária bovina, né? Que é de gado, ovina, que é de ovelhas. Então, a suína de porcos. E tem a... Enfim, tem vários tipos. E dentro da agropecuária também existe uma divisão, que daí mais depois dessa questão aqui eu comento com vocês, depois que a gente finalizar ela. Então, essa questão do Enem de 2008, ela fala, ela traz um enunciado e depois pede que a gente interprete essa situação problema e conclua a partir dela alguma coisa. Então, tem que ler com bastante calma. Ele diz o seguinte: calcula-se que 78% do desmatamento na Amazônia tenha sido motivado pela pecuária. Cerca de 35% do rebanho nacional está na região e que pelo menos 50 milhões de hectares de pasto são pouco produtivos. Enquanto o custo médio para aumentar a produtividade de 1 hectare de pastagem é de R$ 2.000, o custo para derrubar igual área de floresta é estimado em R$ 800, o que estimula novos desmatamentos. Adicionalmente, madeireiras retiram as árvores de valor comercial que foram abatidas para a criação de pastagens. Os pecuaristas sabem que problemas ambientais como esses podem provocar restrições à pecuária nessas áreas, a exemplo do que ocorreu em 2006 com o plantio da soja, o qual posteriormente foi proibido em áreas de floresta. Então, o que eles tentam trazer nessa questão é que, normalmente, a expansão da fronteira agrícola, que a gente já tratou, né, esse aumento
das terras devastadas para a produção tanto agrícola quanto pecuária, ela realmente vai acontecendo porque é mais barato e mais vantajoso para um proprietário, né, e para um produtor, que se aumente a área explorada, ao invés de aumentar a produtividade na mesma área. Ali ele traz que para aumentar a produtividade dentro de uma mesma área seria R$ 2.000 e o custo para derrubar uma área igual, né, que teria a mesma produtividade, mas derrubando-se uma área e não investindo-se mais na que já tem, seria de R$ 800. Então, essa pequena vantagem econômica já justifica que se desmate, que se aumente a fronteira agrícola cada vez mais. Então, a partir da situação problema descrita, o que, que se pode concluir? A alternativa correta é a E, que fala que a recuperação de áreas desmatadas e o aumento de produtividade das pastagens podem contribuir para a redução do desmatamento da Amazônia, com certeza. Porque daí, aumentando essa produtividade das pastagens, não precisa se desmatar mais, né? E tendo desmatado já, uma alternativa também boa seria a recuperação de áreas desmatadas. As outras não estão corretas, né? A A fala que o desmatamento da Amazônia decorre principalmente da exploração ilegal de árvores de valor comercial. Então, não é por isso. Normalmente, o desmatamento da Amazônia é pela expansão da fronteira agrícola mesmo. Então, tanto para a produção de agricultura quanto de pecuária também. Um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando, a B diz que um dos problemas que os pecuaristas vêm enfrentando na Amazônia é a proibição do plantio de soja. Então, não está proibido o plantio de soja, só em áreas florestais. C. A mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais caro que o aumento da produtividade de pastagens. Ele traz o contrário da interpretação. Então, a mobilização de máquinas e de força humana torna o desmatamento mais barato que aumenta a produtividade nas pastagens, como foi citado ali em cima. E o D diz que o superávit comercial seria a vantagem comercial, né, decorrente da exportação de carne produzida na Amazônia, compensa a possível degradação ambiental. Isso nunca pode ser tido como verdade, né? Uma vantagem econômica, ela nunca vai compensar uma degradação ambiental, porque isso a longo prazo jamais vai compensar, é um problema. Então, a alternativa E era a alternativa correta. E para finalizar, só vou trazer mais algumas coisas em relação ao tipo de pecuária. Então, para diferenciar bem uma pecuária intensiva de extensiva, alguns dos termos que a gente já tinha tratado antes prevalecem. Então, uso de tecnologia sempre vai ser na intensiva. Mas aqui ele explica bem que na pecuária intensiva os animais são criados em cocheiras, então seriam essas divisórias aqui, né, esses ranchos, digamos, e se alimentam de rações balanceadas destinadas a aumentar a produtividade, além de receber cuidados veterinários e sanitários, e são selecionados a partir do interesse de produção. Então, essa pecuária intensiva, ela ocorre realmente em locais pequenos e com bastante controle e uso de mão de obra especializada, assim como era na agricultura. E esse gado, normalmente, ele é mais para produção leiteira, então são para produção de também outros alimentos. Então, pecuária intensiva, a gente remete a uma pecuária mais leiteira, né? Que são essas, por exemplo, indústrias de leite, de queijo, de manteiga, enfim, normalmente se utilizam desse tipo de pecuária. E acontece mais em países desenvolvidos, porque realmente é um tipo de produção que exige tecnologia e investimento e é caro. Agora, a pecuária extensiva, os níveis de produtividade são mais baixos. E os animais têm a dieta limitada ao consumo de pastos nativos mesmo, então não tem controle por ração, digamos assim. E eles vivem soltos, sem maiores cuidados. Não recebem vacina e essa prática deriva a baixa produção de carne e leite deriva a baixa produção de carne e leite em grandes áreas. Então, apesar dela ser pouco produtiva, menos produtiva, é o que mais predomina no Brasil. 90% do gado brasileiro, por exemplo, ele é criado em pecuárias extensivas. E normalmente a pecuária extensiva ela também é associada à pecuária de corte. Então, a pecuária de corte seria realmente a pecuária, a criação de gado para o consumo de carne. Então, essas seriam as principais diferenças entre um e outro. Como eu tinha citado lá no material, essa imagem aqui, nas cocheiras, com as etiquetas, com de tecnologia, mão de obra qualificada, controle da produção, controle das espécies de gado que são criadas, ela é realmente intensiva, e a extensiva seria aquela imagem que a gente vê, às vezes, de um boiadeiro conduzindo a boiada, sabe? E os animais sendo criados em pastagens ao ar livre e livres, né? Livres não, né? Porque eles são criados para o abate, mas seria assim em pastagens maiores, e essas são as diferenças. Era isso, gente, sobre agropecuária.
Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês. Não sei se tem dúvidas. Tudo tranquilo? Eba, que bom. Então, desejo para vocês um ótimo final de semana e até semana que vem. Vou botar o material já no final de semana para ajudar vocês, tá bom? Tinha botado na segunda, mas agora eu vou botar mais cedo. Então, boa noite, fiquem bem, bom final de semana. Qualquer coisa, falem comigo, tá? Tô sempre disposta a tirar dúvidas e qualquer outra coisa.